Estudante na EAD. Características do estudante na EAD. Olá, estudante! Em nossa aula de hoje vamos conversar sobre você enquanto graduando. Talvez esteja estranhando, mas é isso mesmo. Trataremos sobre as características do estudante da EAD. Ao longo de décadas, é possível afirmar que há uma crescente na procura e no número de estudantes na modalidade à distância. E pensando em fatores, há destaque sobretudo às políticas públicas voltadas à educação superior, além da dinâmica do cotidiano e trabalho dos estudantes. Este movimento sofreu algumas crescentes significativas que interferiram nos números de ofertas e de estudantes matriculados. Analisando a imagem, podemos compreender a crescente da educação à distância de 1980 a 2021 e os distintos cenários entre instituições públicas e privadas ligados a fatores específicos, além de políticas públicas voltadas à educação superior, como o próprio financiamento estudantil. Aqui na imagem nós conseguimos perceber uma constante em relação ao número de estudantes matriculados na educação à distância. Então partimos ali da década de 1980, com 492 estudantes, e nessa crescente, chegamos ali em 2020 e 2021 com aproximadamente 2.079. Então há um número significativo. Claro que esse movimento ele foi crescendo em relação à rede pública, rede privada, que já foi o que eu coloquei ali anteriormente, e sendo associada às políticas públicas educacionais, que temos desde a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, partindo até a questão do decreto, que é um movimento muito significativo político dentro da educação à distância, o decreto 9.057 do ano de 2017. Então, eu falei ali da rede pública e temos também a rede privada, que em constante ascensão, com números maiores, inclusive, partindo de 885 estudantes matriculados até quase 7.000 estudantes também na rede privada. Então, há uma diferença significativa em questão de números de uma rede para a outra, inclusive de ofertas, mas nós temos não só um comparativo, mas para que a gente consiga analisar de fato essa crescente da educação à distância. E ali é importante lançar o olhar também para a questão da pandemia, que foi um movimento social de compreensão da importância da educação à distância. E nesse movimento muitos estudantes adentraram a educação superior e permaneceram na modalidade à distância. O perfil dos estudantes EAD. Nessa perspectiva progressista, devemos refletir sobre os perfis dos estudantes. Afinal, quem são os alunos que optaram pela educação à distância? Entender esse perfil é muito importante ao professor para que compreenda o seu nicho de atuação. Já para a IES, auxilia na promoção da formação de qualidade e da criação de novos cursos junto ao estudo de mercado, bem como para tornar cursos já existentes mais atraentes. Vamos entender melhor todo esse processo averiguando os dados do Censo da Educação Superior no Brasil do ano de 2023. Primeiro, em relação às matrículas, trazendo a área de negócios, administração e direito, como aquela que atrai a maior quantidade de estudantes, com 2,6 milhões de matriculados. Já em relação a gênero, apresenta o maior público como feminino, em que as mulheres dominam as matrículas, ocupando 58,4% das vagas, equivalendo a 5,24 milhões de alunas. Dessas, 79,4% estão matriculadas em instituições de educação superior privadas. Já o público masculino tem um percentual de 41,6% e desses, 73,4% estão concentrados em instituições privadas. A raça é outro ponto considerado na averiguação do perfil do estudante contemporâneo na EAD e elencado pelo censo, constando que na rede privada os estudantes que se autodeclaram pretos representam 7,6%. Na rede pública, esse percentual é de 11,9%. Essa condição leva os pesquisadores e o setor político a repensar a política de cotas pela legislação, justamente pelo mínimo aumento de ingresso no período de 10 anos,
que é de 2011 até 2021. Vamos à tela ver os comparativos entre raças e instituições públicas e privadas. Vamos perceber aqui a diferença entre rede privada e rede pública, né? Tanto em relação às raças como aos acessos, né? Naturalmente que a rede pública ela tem uma oferta menor do que a rede privada em relação à educação à distância. Mas pensando nessa possibilidade de raças e até mesmo no processo de democratização da EAD, nós temos ali uma superioridade, né, em relação ao acesso e a permanência, inclusive, da raça branca. Então, trazendo isso até mesmo as outras raças, chegando na indígena com um número menor. Claro que há outras relações sociais que podem ser averiguadas, né, pelo próprio censo, mas aqui é importante percebermos que a raça preta teve um aumento menor em comparação à parda ou à branca, por exemplo, né? E que isso naturalmente faz com que a sociedade em si e os movimentos sociais e políticos repensem as relações de acesso à educação superior, sobretudo à distância, em relação à raça. E aí, naturalmente, que temos também ali descrito na imagem a raça amarela, a indígena e um percentual significativo, né, de pessoas que não declararam qual a sua raça. De todas as maneiras, nós temos a multiplicidade racial dentro da educação superior e inclusive no aspecto privado da educação à distância e que traz ali ações diferentes dentro da sociedade, inclusive de alteração de extrato social, relação socioeconômica e outras perspectivas relacionadas à educação superior. Referente à faixa etária, a média é de 24 anos na rede privada e de 40 anos na rede pública. Naturalmente que essa condição é variante e indica que a maioria está nessa média etária, mas não podemos extinguir a condição democrática e social que viabiliza que diferentes pessoas com diferentes idades consigam adentrar a educação superior, o que nem sempre acontece na modalidade presencial. Então aqui, como vocês conseguem observar, nós temos essa diferença de faixas etárias dentro da educação à distância superior, entretanto com números maiores ou menores, né? Então a faixa etária ali de até 24 anos é o percentual maior em relação à EAD, com 25,2%, aí seguido de 25 a 29 anos, com 19,9%. E vamos seguindo com a faixa etária, né? De 30 a 34 anos, 35 a 39 anos, de 40 a 49 e de 50 a 59 anos, chegando até mesmo um percentual, mesmo que pequeno, de 0,7% de estudantes na EAD superior com mais de 60 anos, o que isso para a gente também é um reflexo social, né? Então há essa multiplicidade contemplando a todos, mas que em sua maioria temos na faixa etária de até 24 anos, conforme o censo. Tais dados podem se distinguir em cada região. Entretanto, além das especificidades supracitadas, é relevante considerarmos a representação dos estudantes quanto à organização do estudo e as características necessárias. Nessa realidade, é fundamental mencionar que os dados traçam um parâmetro, mas que se modificam em cada região do país, sobretudo em relação às exigências do mercado de trabalho, levando a EAD a construir uma formação ampla e que valorize as condições loco-regionais. Em nossa aula, analisamos dados relevantes para traçar o perfil geral do estudante da educação superior na modalidade à distância. Esse conhecimento permite direcionar o trabalho pedagógico do professor, as ações administrativas da instituição de educação superior e ao governo possibilita traçar novas políticas educacionais. Bons estudos!